Oi, turma! Agora vamos falar um pouquinho do nosso sistema excretor. Esse vai ser rapidinho, tá? Bom, vamos ver, né? Sistema excretor, também chamado de sistema urinário. Então, esse sistema, eu até ilustrei aqui com essa imagem, mostrando o rim, a bexiga urinária. Então, o sistema excretor, ele vai eliminar do nosso organismo as excretas que são produzidas pela célula. Por exemplo, você ingeriu proteína, fez a digestão da proteína, aproveitou o que deu para aproveitar. Vão sobrar resíduos dessa proteína que, por exemplo, vão formar ureia. Se essa ureia ficar dentro da nossa célula, vai ser prejudicial. Então, ela vai para o sangue vai ser filtrado no rim e essa ureia vai então ser eliminada. Ela vai ser eliminada na forma de urina, ela vai estar dissolvida nessa urina que vai ser eliminada. Então, vamos lá. Aqui nós temos as funções funções do sistema excretor, ou, novamente, sistema urinário. Então, como eu já disse para vocês, ele tem a função de eliminar resíduos que estão dentro da nossa célula. Esses resíduos foram produzidos na célula pelo metabolismo, pelas reações químicas que estão acontecendo ali. Além disso, o sistema excretor também vai ser responsável por controlar a composição química do nosso ambiente interno, porque vai ajudar o quê? A excreção, esse sistema excretor, vai ajudar a manter o equilíbrio de íons dentro do nosso organismo, por exemplo, de sódio, de potássio, que são íons que nós precisamos ter no nosso organismo para o funcionamento do nosso organismo, bom funcionamento, mas não em excesso. Então, nós temos que ter o quê? Um ambiente interno em equilíbrio. E esse sistema excretor vai ajudar a manter esse equilíbrio no nosso sistema interno. Bom, os órgãos que compõem o nosso sistema excretor. Então, nós temos aqui, olha, o rim. Nós temos 2 rins, eles ficam na região aqui, ó, as costas, não dá para ver aqui, mais atrás, né? Um de cada lado. Tem o formato de um grãozinho de feijão, lembra um grãozinho de feijão? É mais ou menos do tamanho de uma mão fechada, assim, ó, de um punho fechado, o rim. Nós temos aqui, esse rim vai ser ligado, ó, à bexiga urinária pelo ureter. Então, de cada rim vai sair um ureter que vai se ligar à bexiga urinária. Essa bexiga urinária vai armazenar a urina temporariamente. Alguns falam que é mais ou menos 300 ml. A hora que dá uns 300 ml, a pessoa já sente necessidade, estimula o sistema nervoso e dá aquela vontade de ir ao banheiro. A bexiga urinária pode armazenar até 1 litro de urina. Alguns livros já falaram até em 1,7 litro, mas a média aí é mais ou menos 1 litro que ela consegue. E aqui nós temos a abertura no finalzinho que vai ser a uretra, que é por onde essa urina vai ser expelida. Então, nós temos os rins, os ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Para esse rim funcionar, ele tem uma unidade funcional. Na realidade, são milhares de néfrons que vão ficar localizados dentro do rim para que esse rim possa funcionar. Então, olha, o que nós temos? Só uma coisinha, voltando um pouquinho aqui. Quando nós falamos da uretra, no caso das mulheres, esse canalzinho aqui do final, ó, essa uretra, tem mais ou menos 5 centímetros. Pela uretra da mulher vai sair só a urina. No caso dos homens, essa uretra tem mais ou menos 20 centímetros. E pela uretra do homem, ela fica dentro do pênis e por ela vai sair a urina e sai o esperma também. Esperma ou sêmen, que é a mesma coisa, tá? Aí vamos aqui então, deixa eu só apagar aqui. O próximo, o néfron. Então, dentro do rim, nós temos muitos néfrons. O néfron é a unidade funcional do rim. É esse néfron, essa estrutura que é encontrada dentro do rim, que vai ser responsável pela formação da urina. O néfron vai ser formado. Aqui dentro, olha, nós temos o glomérulo, que é o glomérulo renal. Esse glomérulo renal, ele chega com o sangue e esse sangue vai chegar com proteínas, com sódio, com água, com ureia, com todas essas substâncias. Nesse glomérulo renal, ele vai ser filtrado
E quando esse sangue é filtrado, chegou o sangue, ele é filtrado, e aí esse filtrado cai nessa estrutura de fora, que é a cápsula, parece uma mãozinha assim, ó, a cápsula de Bowman, ou cápsula renal. Esse filtrado que caiu nessa cápsula de Bowman vai percorrer esse primeiro túbulo ou tubo, que é o túbulo, pode falar túbulo contorcido proximal ou túbulo proximal somente. Conforme vai passando por esse túbulo, nós vamos tendo a reabsorção de algumas substâncias. Aqui embaixo nós temos a alça de Henle ou alça néfrica. Nessa alça, geralmente vai acontecer a reabsorção de sódio. Acontece a reabsorção de sódio. Sódio, lembra? Cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Depois vem para o túbulo distal ou túbulo contorcido distal, aonde ocorre a reabsorção de água. O que não foi reabsorvido, que não pode ser aproveitado, vai cair nesse duto coletor aqui, que é o que vai então formar a urina e vai ser eliminado. Aí vai ser transportado até a bexiga urinária, onde vai ficar temporariamente armazenado e vai ser eliminado através da uretra. Do lado de cá, é o mesmo esqueminha, só uma forma diferente, né, de representar. Nós temos aqui, ó, o glomérulo renal, a cápsula de Bowman ou cápsula renal. No túbulo proximal, contorcido proximal, nós vamos ter reabsorção de algumas substâncias. Aqui, olha, nessa alça néfrica, que é essa volta que faz, nós temos a reabsorção de sódio. Por causa dessa reabsorção de sódio, nós vamos ter o quê? Aqui no túbulo contorcido distal, a reabsorção de água. E no final, aqui no tubo coletor, nós temos a formação da urina. Para que aconteça essa reabsorção de água, é preciso que a parede do tubo aqui, ó, fique permeável. Permeável, que ela deixe a água passar. Para que isso aconteça, nós produzimos um hormônio chamado de ADH, que é o hormônio antidiurético. Esse ADH, ele vai ser produzido, vai ser liberado no sangue, vai lá nesse néfron, vai agir nessa parede, nesse tubo, para que a parede fique permeável e aconteça então a reabsorção de água. Se não produzir esse ADH, não tem a reabsorção de água. Consequentemente, o volume de urina produzido vai ser muito grande. Uma pessoa que bebe muito, né? A pessoa bebeu, exagerou na bebida, o que vai acontecer? O álcool, ele bloqueia a produção desse ADH, que acontece lá na hipófise, que é uma glândula que fica abaixo do cérebro. Quando a pessoa bebeu, o álcool vai bloquear a produção desse ADH. Se não tem a produção de ADH, a parede do tubo ali não vai ficar permeável. Se não fica permeável, não tem a reabsorção de água. Se não acontecer a reabsorção de água, essa água toda vai ser eliminada. Por isso, um volume maior de urina vai ser produzido. É muito comum a pessoa que bebe muito ir muito ao banheiro, né? Justamente porque o álcool vai bloquear a produção desse hormônio aqui, chamado de ADH. Vai muito ao banheiro, consequentemente, dá muita sede, né? Porque perdeu muito líquido, o organismo, ele dá essa sensação de sede para quê? Para repor essa água que está sendo perdida. Bom, continuando aqui. Então, para formar a urina, o que nós temos? Nós temos o sangue junto com essas excretas, com esses resíduos que foram produzidos pela célula. Ele vai chegar lá no néfron do rim, vai acontecer primeiro essa filtração glomerular. Essa filtração, o sangue chegou, então ele vai ser filtrado. As substâncias tóxicas, nutrientes, água, então vai cair nessa cápsula. Só que depois nós vamos ter a segunda etapa, que é a da reabsorção, porque o organismo, ele tenta aproveitar tudo que der para aproveitar. Os nutrientes, dá para aproveitar. A água, é claro que o organismo tenta aproveitar ao máximo. Então, podemos ver aqui pela setinha, ó, que os nutrientes que foram filtrados ali, né? A água. Peraí, só um minutinho que eu acho que eu fechei aqui. Peraí um minutinho. Só um minutinho que deu um tchutchuzinho aqui.
Estou voltando aqui, voltei. Essa tecnologia, eu apanho dela até. Continuando então, deu certo aqui. Então, o que nós temos para formar a urina? Primeiro, a filtração. Nessa filtração, quando o sangue é filtrado, nessa cápsula glomerular, ou vamos falar cápsula de Bowman, vai passar substâncias, produtos tóxicos, substâncias tóxicas, vai passar nutrientes e vai passar também água. Só que os nutrientes e a água vão ser reabsorvidos conforme passa por esse néfron, porque o organismo não quer perder nutrientes, não quer perder água. Pode ver que a setinha, ó, mostra a reabsorção de água, a vermelha que nós temos a reabsorção de nutrientes, e depois o que vai acontecer? A secreção. A secreção vai ser a eliminação. Nós vamos eliminar os produtos que são tóxicos. Por exemplo, a ureia, aquilo que não serve para o nosso organismo é que vai ser eliminado na forma de urina. Então, para formar a urina, nós temos a filtração, a reabsorção e, por fim, a secreção, que vai ser a eliminação da urina. Aqui, novamente, eu coloquei etapas da formação da urina, mas aqui eu só coloquei para vocês observarem novamente o néfron aqui, olha. Aqui, ó, o glomérulo renal. Aí nós temos a cápsula de Bowman ao redor. Aqui nós temos o túbulo proximal, a alça de Henle, depois o túbulo distal e aqui o túbulo no final, o túbulo coletor. E aqui está mostrando a ação do ADH, que é o hormônio que deixa a parede permeável para que aconteça então a reabsorção de água. Aqui, gente, é só para mostrar a bexiga urinária, a função dela, então, aqui é armazenar a urina. Aqui embaixo nós temos, ó, lá na uretra, né, o esfíncter urinário, ele vai ficar fechadinho. Aí, a hora que a pessoa estiver muito apertada, que ela for ao banheiro, ela relaxa, aí ela abre esse esfíncter urinário para poder eliminar a urina. Em situações de medo, de perigo, né, ou um susto muito grande, né, que a pessoa levou, o nosso sistema nervoso produz adrenalina. E a adrenalina, ela pode provocar o relaxamento desse esfíncter urinário e a pessoa fazer xixi na roupa. Por isso que às vezes ela está com muito medo e fala, fez xixi na roupa? Pode acontecer sim. A adrenalina age aqui relaxando esse esfíncter anal e aí pode acontecer da pessoa realmente fazer xixi na roupa. Aqui eu coloquei uma doença do sistema excretor, claro que existem várias, né? Mas uma que é comum, que é o cálculo renal. Cálculo renal é o nome correto, mas nós falamos o quê? Pedra no rim. Popularmente, pedra no rim. Dependendo do tipo de alimento que a pessoa come, vamos usar aqui o exemplo da pessoa que come alimentos muito temperados, muito sal na comida. Esse excesso de sódio come muito sal, alimento muito temperado, muito sal, e quase não bebe água. Aí o que acontece? Não tem como dissolver todo esse sal. Esse sal ele chega lá no rim e ele vai se acumulando lá. Ele vai se acumulando e ele acaba formando essa pedrinha, esse cálculo renal. Esse cálculo renal vai provocar dor, olha aqui. Principalmente uma infecção urinária também provoca dor nessa região. O cálculo renal costuma provocar dor. Esse cálculo renal pode ficar só no rim, pode obstruir aqui o ureter da pessoa, pode descer para a bexiga urinária. Dependendo do tamanho do cálculo, o médico fala só para beber bastante água, que a própria água vai ajudar a eliminar. Em alguns casos tem que fazer a cirurgia mesmo, cortar, retirar. Tem outros casos que eles quebram por radiação, né, a pedrinha, por radiação, para que depois possa ser eliminado. Aí cada caso é um caso, mas causa muita dor nessa região aqui, que é a região onde ficam localizados os rins. Por isso é muito importante beber bastante água, porque a água, vamos falar que ela limpa, né? Ela dissolve o que precisa dissolver e ela limpa esse rim, para não deixar acontecer esses problemas, acumular substâncias tóxicas ou acumular substâncias como o sal, que pode levar à formação de um cálculo renal, de uma pedra no rim. Bom, esse foi o último slide. Essa matéria ela é mais simples, não é muito complicado. Mais complicadinho é a parte do néfron, que é a unidade funcional do rim, mas lembra que tem que ter a filtração, a reabsorção, e por último é que vai acontecer a formação da urina,
que vai ser eliminada então. Espero que vocês tenham entendido, foi bem rapidinho, assim, bem basiquinho, mas para vocês conseguirem fazer o exercício. As excreções, então, excreta, que é excretar? Eliminar substâncias que não servem para o organismo. A respiração é um tipo de excreção, nós estamos eliminando o gás carbônico através do sistema respiratório, né? Que nós já falamos do sistema respiratório. E além da excreção, dessas excreções, a excreção também o suor. Quando nós transpiramos, nós vamos eliminar a água e junto com a água nós eliminamos também sódio. Por isso que quando cai, se suar demais e cai suor assim, na boca, você percebe que ele é salgado. Ou então a sobrancelha aqui, que ajuda a segurar o suor, né? Quando tá caindo da testa. Depois você passa a mão assim, tá cheia, parece uma pedrinha assim, cheia de sal. Porque o suor também vai ajudar, vai eliminar esse sódio que está em excesso no organismo, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só vocês me perguntarem, tá bom? Façam as atividades, me enviem um formulário, tá bom? Fiquem com Deus e até as nossas próximas explicações. Tchau!